Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje nós vamos responder uma série de perguntas, que caminham para o mesmo objetivo. Hoje eu vou responder a pergunta, que foi dirigida ao meu e-mail, à página do Facebook da Reflexões e Caminho e também ao blog Reflexões e Caminho, sem falar dos 4 que mandaram para a minha página pessoal. Bem, a pergunta do senhor Leonardo Marques, Ivan de Souza Chagas, Maria Cristina Andrade Silva, do Rio de Janeiro, do estado do Pará, Belém, George Rafael de Souza, Santarém, Pará, Maria Clara Lousada, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ana Luísa, Maria Conceição e Elisandra. Fizeram a mesma pergunta, toda essa galera, até agradeço a confiança, Eles perguntam de várias palavras diferentes, mas a pergunta é a mesma. Quanto tempo demora para uma pessoa desencarnada dar notícias suas para os encarnados? E a pergunta deles, coincidência não existe, tem uma continuidade. Quanto tempo demora para uma pessoa reencarnar? Vamos por partes. Se uma pessoa desencarna hoje, por exemplo, quanto tempo ela poderia dar notícias suas? Por vidência, psicografia, enfim, dar o recado dizendo que está bem. Ou não tão bem, não é? Meus amigos, depende da pessoa, da sua moral, da sua instrução a respeito das leis divinas, da continuidade da vida além do túmulo. Nós temos diversas referências nesse contexto. É claro que não vai depender do grau de religiosidade, se aquela pessoa era um líder religioso. Não. A moral ela é individual e independente do seu credo, independente da sua prática religiosa ou do seu grau intelectual. Vamos começando lá atrás, no século XIX, num livro que é apresentado a nós pelo grande pesquisador espírita Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, já falei em outros momentos, em outros episódios, é considerado por mim e por muitos como o maior estudioso espírita do Brasil. Desencarnou há pouco tempo. No livro que ele nos apresenta, chamado A Verdade Sagrada, de um autor australiano do século XIX, essa citação de Hermínio Miranda se encontra-se no precioso Diversidade dos Caríssimas, um livro que eu já falei que deveria ser mais estudado por todos nós. Hermínio nos traz essa citação do autor Brown, australiano, de um caso que aconteceu na Austrália, uma tragédia. Jovens, contra a intuição da mãe, partem numa canoa, num barco, numa aventura de garoto. E acontece uma tragédia, não voltam na hora, no dia marcado. O pai, um espírita convicto, ele começa a procurar. Ele procura um médium, que a princípio não tem uma precisão se eles estão vivos ou mortos. Porém, no dia seguinte, a data da tragédia, eles têm a resposta do falecimento de todos os jovens. O médium, pela psicometria, que vai ser tema de um outro programa nosso, de um outro episódio, dada a grandeza e a riqueza dessa capacidade anímico e mediúnica, a gente vai falar muito sobre isso, mas no final ele entra em contato com o espírito do jovem, de um dos jovens desencarnados, que dá características da sua morte, da localização, inclusive ele assume a culpa pelo acidente. Pede desculpas à mãe por ter desobedecido a mãe e levado outras pessoas. Era um jovem com uma moral
a gente não sabe ao certo, né? Não é apresentado a nós a prática religiosa, filosófica, mas um relato muito rápido, muito rápido, com certeza amparado pela espiritualidade superior. Está registrado, a gente encontra facilmente no Diversidade dos Carismas, livro importante. Como eu disse antes, pessoas demoram anos. O próprio Hermínio, nesse livro Diversidade dos Carismas, fala que para ter notícias da sua mãe foram mais de 20 anos de espera. E do seu pai jamais teve qualquer notícia. Por quê? Por merecimento do Hermínio? Não. Pelas condições que a sua mãe teve, o seu pai, a gente não sabe qual a condição evolutiva, condição moral, se eles tinham algum conhecimento da continuidade da vida além do túmulo, porque alguns espíritos, ao desencarnar, entram num sono. André Luiz nos reporta isso no momento que ele está em uma colônia chamada Campos da Paz, que o espírito não sabe dessa vida após o túmulo e acredita que pode ficar no sono eterno. Como vai dar notícia se está no sono eterno? Né? É claro que é feito um despertamento, tem todo um processo aí que demora muitos anos. Muitas pessoas dizem assim, eu sou espírita, assim que eu desencarnar vou dar notícia. A pessoa não tem condição, quase sempre. O querido tio Nilson, um dos fundadores da Mansão do Caminho, grande auxiliar, companheiro de luta, né, do incansável Divaldo Pereira Franco. Não é? Enquanto Divaldo viajava levando o evangelho, levando a doutrina a diversos lugares do mundo, tio Nilson ficava cuidando dos trabalhos sociais da Mansão do Caminho, lá em Salvador, lá na Bahia. Desencarnou e ainda assim, depois de tanto conhecimento espírita, tanto amor propagado, demorou mais de 30 dias para ele dar notícia. 30 dias. Um homem que dedicou toda a sua vida material ao próximo. Alguém pode dizer, ele era privilegiado. Não. De certa forma, né, vou repetir, de certa forma, por merecimento, ele conquistou essa oportunidade, né, de dar notícias de além-túmulo, dar notícias de que vale a pena servir o bem, né? E hoje ele está num lugar, né, onde ele trabalha muito, certamente, mas um lugar mais elevado devido ao seu esforço, à sua devoção, conforme eu já falei em outros momentos aqui nesse mesmo episódio. Então, meus amigos, demora dependendo da moral, das condições psíquicas de quem desencarna. Não devemos nos angustiar com uma eventual demora. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. E não nos cabe interferir, não é, no tempo de Deus, por assim dizer. Né? Uma expressão até igrejista, mas que é necessária porque ela vai nos remeter a uma tranquilidade. Agora, quanto tempo demora um espírito para reencarnar? Foi a outra pergunta que vocês me fizeram. Depende. Tem espíritos que demoram séculos ou milênios para reencarnar. Toda a coleção André Luiz vai nos falar sobre isso. Notadamente, Libertação, onde nós temos o espírito Gregório, que foi um alto sacerdote da Igreja Católica, que aterrorizou o mundo, né, onde ele tinha influência, obviamente, e depois se tornou, ao longo dos séculos, um terrível obsessor. Provavelmente, Gregório possa estar encarnado aí, né, sendo qualquer um de nós a caminhar nessa terra em transição. Né? Em contrapartida, nós temos pessoas que demoram poucos anos para reencarnar. Vai depender muito da pessoa, da missão que ela tem a desempenhar. Poucas décadas, no livro Crianças que se recordam das vidas passadas, de um pesquisador americano, um cientista norte-americano, encontrou diversos casos por todo o planeta, onde há aquela questão da criança lembrar da sua vida passada, dizer onde morreu,
onde viveu, o nome dos seus antigos familiares, até mesmo a casta a qual pertencia no caso das crianças indianas, não é? E mais, não é? Dizendo que lembrava-se do processo reencarnatório. Muito interessante. Recomendo que busquem esse livro. Crianças que se recordam das vidas passadas. Nesses casos, o tempo que elas permaneceram na erraticidade foi curtíssimo. Morreu, reencarnou em prazo de tempo extremamente curto, né, que pode ser, pelo que dá a entender, né, de meses ou poucos anos. Muitas filosofias orientais, notadamente a filosofia budista e os hinduístas, né, que o hinduísmo é considerado o conjunto de crenças religiosas mais antigos desse planeta, né, compondo-se de vários deuses, antropomórficos ou não, que se complementam com uma missão evangélica, ou seja, com mensagens do bem muito fortes, né, onde a gente tem o Bhagavad Gita, o Mahabharata, como orientações morais importantes. Essas religiões, essas duas filosofias, tanto a hinduísta como a budista, elas preconizam o renascimento, que nós chamamos de reencarnação. O que vai diferenciar basicamente da doutrina espírita é que nós, pelo menos, estacionamos a nossa moral. A gente não regride. A gente para ou avança. Ou para ou avança. Eles acreditam que pode regredir sim. Se eu agir mal, matei, por exemplo, muitos cães, eu posso vir a renascer como um cachorro. O que é diferente do que a gente acredita. Não é? Eles têm os argumentos deles, a filosofia deles, né? Enfim, a gente não entra nesse mérito. Mas sim, eles são reencarnacionistas, estudam isso, acreditam nisso, e talvez seja por esta crença cultural, né? Ou seja, uma crença religiosa que permeia a cultura deles, desses povos, que vai facilitar aos espíritos a recordar-se das suas encarnações pretéritas. Tanto que os lamas, né, os lamas tibetanos, eles são reconhecidos por reconhecerem objetos, né, que utilizaram numa encarnação anterior. Muito legal, e isso até é bem divulgado pelo atual Dalai Lama, né, que vive no exílio. Então, minha gente, para informarmos quanto tempo o espírito vai demorar para reencarnar, vai depender de um conjunto de fatores. Primeiro, qual a tarefa ele terá a desempenhar? Qual o preparo que ele teve na erraticidade? Qual a moral ele adquiriu? Né? E se ele realmente quer reencarnar, porque o espírito pode estar desencarnado lá e pensar, né? Bom, eu não quero reencarnar agora porque eu tenho uma missão a cumprir. E assim ele vai levando. A reencarnação uma hora vai acontecer, mas ele vai levando. Ora, há quanto tempo André Luiz está desencarnado mesmo? Né? Pelo menos quase 100 anos aí. Pelo menos, mais ou menos. Ninguém sabe ao certo quem é André Luiz. Tem gente que perde muito tempo discutindo quem é André Luiz. É um pseudônimo de um espírito. Tem gente que perde tempo discutindo quem ele foi na encarnação anterior e não investe tempo estudando as suas obras. Bezerra de Menezes está desencarnado há mais de 100 anos. Não é? Tantos vultos do espiritismo continuam na erraticidade, trabalhando pelo bem da humanidade. E de outros credos também. Não impede a Madre Teresa de Calcutá, ícone de humanidade, né, servidora do bem da igreja, vinculada à Igreja Católica, santa, resolver reencarnar agora. É bem possível, né? E a gente não vai saber quem ela é. O próprio Emmanuel, que é tema de um outro episódio polêmico deste canal, ele ficou muitos anos, muitas décadas desencarnado. Acredita-se que ele está reencarnado no Brasil, é um jovem. Outra coisa que a gente tem que desmistificar. E se eu quiser reencarnar como uma mulher?
É possível? É. A doutrina ela nos ensina que podemos e devemos alternar o gênero para adquirirmos mais experiência, sentirmos na carne as situações que este planeta nos oferece. Já foi abordado isso muito sucintamente em outros episódios também. Então, meus amigos, a resposta é essa. Desencarnou a pessoa. O tempo é variável, que vai depender mais do espírito a comunicar do que os dos encarnados. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha a recuperação de alguém desencarnado e vai demorar mais ainda para ela dar notícia. Demora. E a maior antena psíquica que teve esta função de dar notícias dos desencarnados para os encarnados foi Chico Xavier. Como ele, não teve outro. Tema também de alguns dos nossos episódios. E quanto tempo nós demoramos para reencarnar? Mesma coisa. Depende unicamente do espírito a reencarnar. Se ele quer reencarnar naquele momento, se ele precisa reencarnar naquele determinado momento, qual a missão que ele vai desempenhar? Que às vezes ele precisa também se preparar por um longo período na erraticidade, né? Devido às suas fraquezas, das suas falhas, para que a sua reencarnação seja mais embasada, mais sólida possível. Muitas obras espíritas, notadamente André Luiz, nos apresenta diversos casos assim. O caso de Laura em Nosso Lar, né, onde ela fica poucos anos desencarnada e precisa voltar para ajudar o seu esposo na sua luta evolutiva. Ela não precisaria reencarnar no planeta Terra. Já temos em Libertação Gregório, séculos e séculos e séculos na erraticidade, promovendo o mal. Ele ficou, né, pelo tempo que o livro foi publicado, ele ficou muitos anos se preparando, se recuperando para reencarnar. Poucos anos com Laura e muitos anos com Gregório, né, sem reencarnar. Então é uma reflexão muito importante para nós aproveitarmos melhor a nossa encarnação. Está cada vez mais complicado de reencarnar nesse planeta, porque aqueles que estão mais atrasados, lá atrás, tanto tempo sem reencarnar, por uma razão ou por outra, eles têm que reencarnar agora. Jesus disse que ficaríamos aqui até que paguemos o último centavo das nossas dívidas. Ok? Isso significa que todos têm a mesma oportunidade neste planeta em transição. Então, se talvez nós desencarnarmos hoje, vai demorar muito a termos uma nova chance de reencarnarmos aqui neste orbe. Ou, dependendo das nossas mais escolhas, a gente nem mereça mais reencarnar nesse planeta e irmos encarnar em planetas muito piores, né? Nós temos muitas notícias sólidas e sérias que apontam neste sentido, ok? Então o programa de hoje é esse, um programa até bem longo, mas com 2 temas, respondendo as perguntas desses companheiros aí que confiam em nosso trabalho, né? Pedimos para se inscrever no canal, caso tenha gostado, a compartilhar, a dar lá o positivo, né, embaixo ali da tela, e até o próximo episódio.